Automático às vezes não. Olá, boa noite. Estamos no canal Espiritualidade Anarquista para começar o projeto o que a gente continua aqui, né? O nosso projeto Obirim. Quem puder se inscrever lá no canal Obirim vai ajudar muito a gente a poder fazer as nossas lives lá. E é isso aí. Já estamos aqui com a nossa querida amiga Beca dizendo boa noite pra gente. Aê, Beca, entra aí com a gente. Já tá o link lá no nosso WhatsApp, lá no nosso canal, né? E aí a gente já vai começar a tratar desse tema, que vai ser o tema autocuidado, como nós mulheres podemos aumentar a nossa autoestima, o poder pessoal, né? Como cuidar do nosso corpo e vários outros temas que vai aparecendo importantes do nosso dia a dia. Então, é isso aí. A Moni, que está aqui com a gente, disse: Oiê! A senhora Cannabis. Olha só. A Moni é divertida, né, Moni? É isso aí. Vamos lá, então. O que, que vocês. Se apresentem, meninas. Digam oi. O que vocês pensam. Será que estão nos ouvindo? Ah, isso é muito importante. Isso aí. Eu acho que sim, tá tudo ligado aqui, ó. Tá a Textop, a captura de áudio, tá tudo aqui. Parece funcionando bem. Beca, nos deu um retorno aí se você nos ouve. É. Que Mone. vai. É isso aí. Enquanto Mone, isso. você está ouvindo a gente lá no outro. Você está ouvindo a gente, Mone? Não aqui, lá no canal. É que uma vez, meninas, a gente fez a live duas vezes e não tinha ido o som para. O meu som, né? Tava desligado. Aí um rapaz falou: Ah, tá desligado. Aí já tinha passado quase 1h30. Aí não dá, porque fica desincronizado, né? Fica esquisito. Mas eu acho que agora tá indo. É, Se não for, é isso. se não for, já A foi. Beca tá no chat. A Beca já está presente no site. Nossa fã. E a gente é fã dela. Carol hoje está presente. Bem-vinda, Carol, ao canal Obirim. Obrigada, Moni. Obrigada, meninas. Primeira E a, participação aqui. e a Kate também está de volta com a gente aqui. Bem-vinda, Kate. Estamos juntas, Moni. Bom ver vocês de novo. Boa noite a todos e a todas. E aí, meninas, o que, que vocês fazem durante a semana que vocês acham que é muito bom para o autocuidado de vocês? A alimentação? Ou vocês acham que estão um pouco mais para lá do que para cá? O que, que vocês acham? Começa você falando o que você faz aí. Eu? Pois Eita, é. então tá, eu tô bem mais pra lá. Não, mas ó, eu comecei a mudar esse ano muitos hábitos. Eu parei de fumar, parei de comer carne, leite, ovos, parei tudo. Café também tirei do meu cardápio. Só tô tomando chá. Mas o meu objetivo agora é malhar, né? Porque o ano passado eu fiquei trabalhando muito sentada. Aí esse ano eu tenho que voltar a malhar bastante. É difícil sair da internet, né? Depois que você entra nela. Então, acho que o mais importante no momento vai ser. Graças a Deus eu voltei a ir para os caminhos veganos da vida, né? Que eu acho que é muito importante a questão da alimentação. Boa. É uma boa mesmo falar de alimentação. Autocuidado deve falar 1 milhão de coisas durante horas, né? A gente ficaria aqui. Mas é isso, né? Não é só dar a dica, né? Tem que praticar também, né? Não adianta É. ficar falando, Engraçado. ficar falando, faça isso, faça aquilo, aquilo é muito bom, e a gente mesmo, né, continua tomando Coca-Cola na mamadeira, né? Então, não dá, né? É engraçado que quando a gente fala de autocuidado, né, a primeira coisa que vem à cabeça das mulheres é aquela coisa patriarco-capitalista, né? Que roupa eu uso, que maquiagem eu uso, qual é o disfarce melhor para aquela ruga, aquela olheira, né? Que produto que eu compro, as influencers aí estão
poluindo a nossa internet e vendendo lixo para as mulheres, quando às vezes autocuidado é simplesmente do tipo, quantos litros de água eu bebi hoje, né? A água é crucial para a vida, eu sempre digo isso para as minhas interagentes, né? Para quem não sabe, eu sou terapeuta, a senhora Cannabis também, entre outras, entre outras personalidades internetísticas. E às vezes eu fico chocada, assim, a pessoa tem uma série de desequilíbrios endócrinos, né? E ela não bebe água. O básico da vida, né? O planeta é um planeta água, 3/4 de água, o ser humano 3/4 de água, e a pessoa não bebe água. E aí tem gota, tem artrite, tem má digestão, e a pessoa não bebe água. Então, assim, começar a falar em autocuidado, para mim, é perguntar logo, quantos litros de água você bebe por dia? Né? Eu, por exemplo, bebo muita água, 2 litros, 2,5 litros, 3 litros, dependendo da minha atividade física. O ideal seria até beber mais, mas confesso que realmente a gente esquece. Mas água está no meu to-do list diário, assim, né? Eu tenho as garrafinhas de medida e vou só olhando. Ai, caramba, eu só bebi 1,5 litros ainda, pera. E paro de beber água depois de um certo horário, principalmente, assim, 19 horas, para não afetar a bexiga de noite, né? Para quem dorme cedo, principalmente, para não ficar acordando de madrugada com vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Mas, assim, para mim, autocuidado básico, né? Inclusive para falar sobre a cutis, a gente não pode falar sobre cutis se a gente não falar de água, né? Não adianta creme anti-ruga, não adianta tecnologia, porque nossa beleza vem de dentro para fora em todos os sentidos, aliás, né? Então beber água faz muito bem à nossa pele, à nossa saúde, né? À nossa autoestima, inclusive, né? Então minha primeira dica, assim, seria bebam água, se possível água de excelente qualidade, aquelas água com microplástico, né, que eu adoro falar isso. Muito ódio na água e muito microplástico, né? A Carol também pode falar mais sobre essa desgraça na nossa principal medicina, que é a água, que é os agrotóxicos, os poluentes organopersistentes, sabe, muito microplástico, dioxinas e furanos e outras coisas, cloro, flúor, né? Encontrar água de ótima qualidade, né? Só lá em São João del Rei, né? Que é, né, Kátia? Só quando a gente for lá cavar o nosso poço, achar nosso rio. Para quem não sabe, a gente está conversando, eu, Kel e a Kátia, de montar um grupamento em algum terreno lá em São João del Rei, para formar, né, um coletivo, uma coletiva para trabalhar a terra e tudo mais, para ser autossustentável. E aí lá, sim, com certeza a gente vai achar água de boa qualidade, eu espero. Mas procurar água de qualidade na cidade é um desafio enorme, né? Eu aqui onde eu moro, a água é tão ruim, gente. Eu estou na Gamboa, no Rio de Janeiro, a água é tão ruim, que eu confesso que eu sou obrigada a comprar galão de água mineral. Eu sou contra, mas não tem jeito. Eu não vou beber essa água que afeta a saúde. E aí você tem que escolher, até para escolher água mineral, você tem que escolher que água que você vai beber, né? Eu confesso que eu tive a pachorra, como dizia a vovó, a pachorra de ficar esperando o caminhão da água chegar para saber se o galão pegava sol, porque senão você bebe água mineral com microplástico, né? E aí eu fiquei, não, pelo menos o caminhão é fechado e tudo mais, e aí eu passei a comprar água mineral aqui da distribuidora. Então, assim, são 1000 coisas, né? Viver na cidade esse curral patriarcal capitalista, a gente tem que se armar muito, né? Investigar muito todas as coisas que a gente faz para poder sofrer o menos possível, né? Tem mais alguém com alguma dica aí de autocuidado? Nossa. Eu tenho. Primeiro, assim, eu gosto muito de tentar a quadra de sol, sono, treino e água. Então, fazer exercício, dormir bem, beber água, pegar sol. 4 coisas para deixar a gente inteira, assim. O ter tempo para ficar no sol eu sei que é difícil, mas quando está um dia bonito, pelo menos pegar uns 5 minutinhos, assim, ficar com a cara no sol, ainda mais esse inverninho, esse sol de geladeira, né, dá para
pegar um solzinho gostoso, assim, é bom sentir dar aquela esquentadinha. É algo bem útil. Hoje que estava um dia bonito, deu para ir na praia, foi assim, nossa, perfeito. É uma coisa que Se carioca tem esses problemas chatos, né? necessário, gente, necessário. E principalmente o sol, assim, é que a gente não se liga muito, né? Mas para a gente, por exemplo, ganhar a vitamina D, o bom é que o sol seja aquele que tem UVB. Infelizmente, não, a gente não pode pegar tipo 2 horas da tarde, principalmente no verão. Mas se você pegar tipo de 10 a 10 e meia, 10 a 10 e 15 minutinhos de UVB, você reforça a imunidade, estrutura óssea, humor, melatonina, né, Carol? É bom para dormir, é bom para o exercício, né? O sol, na verdade, é um fator de saúde. Cuidado com o protetor solar, porque ele neutraliza todo o efeito bom desse sol, tá? Para vitamina D. E por isso que é pegar só naquela horinha bem de manhã cedo para não ser aflita com o UVB. E assim, o quanto o protetor solar polui a nossa água e o nosso mar, vocês não têm noção. Assim, eu conheço pessoal, eu sou bióloga, né? Quem não sabe, oi, meu nome é Carol. Eu sou bióloga, trabalho com meio ambiente, trabalho com áreas protegidas. E eu conheço outras pessoas, outros biólogos do meio acadêmico também. Eu conheço um pessoal da biofísica da UFRJ e eles já encontraram resíduo de produtos de skincare e protetor solar em tubarão e raia. Então, assim, a galera fica achando que essa coisa de autocuidado é skincare e passar em não sei quantas etapas, esses produtinhos aqui, isso polui, isso é uma desgraça para o meio ambiente. Usar esse tipo de coisa é completamente destruidor, assim, é destruidor para o seu bolso, você está gastando dinheiro com coisa inútil e você está gerando uma puta poluição a troco de nada, sabe? Para fazer a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. Sem contar que muitos desses produtos são disruptores endócrinos. Também. Então, as mulheres têm altos problemas de saúde que estão lá na skincare da influencer, né? Estão se toxificando e achando que vão ficar lindas e maravilhosas para macho, que é outra coisa que essa palavra eu não ia falar aqui hoje, mas é preciso falar, porque assim, quando se fala em autocuidado sério, né, eu chamei algumas amigas e disse, sobre o que vocês vão falar? Aí eu pensei na hora, será que elas estão pensando que a gente vai falar de produto? Né? Aí eu falei assim, não vamos falar de produto de skincare. Aí elas começaram a rir, porque elas já me conhecem, né? Mas é isso, as pessoas estão falando muito sobre produtos e produtos industriais. Se ainda fosse produtos artesanais, óleo essencial, óleo de coco, whatever, né? Mas elas falam sobre produtos altamente tóxicos. Né? Se vão parar no tubarão, na raia, eles são altamente dispersores, né, Carol? Não sei qual é o termo, eles são... Eles acumulam, né? Muitos deles são bioacumuladores, então... Bioacumuladores. Vai para a água, no tratamento da água, vai para o oceano, e aí vai para os peixes pequenos, e isso vai se acumulando... Em cadeia. Até chegar nos grandes predadores, que são principalmente os tubarões. Né? Então, aí é cadeia alimentar, né? Isso, quando o pessoal faz esse estudo com o tubarão, é porque se chegou no tubarão, é porque está acumulando nos animais ao longo de toda a cadeia. E está no mar, com certeza, né? De maneira geral e restrita. E se está no mar, pode crer que veio do rio. Se está no rio, pode crer que veio do tratamento de água. Do outro de água. Eu vi aquela questão da até drogas, né? Foi encontrado nos animais, que maluquice, né? Resíduo de drogas nos animais, que é isso, porque vai na água. Que eles vão descartando na praia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vai ver. Por isso que é importante, né? Um pouquinho que a gente faz, né? Tipo assim, o pessoal fala, eu não vou parar de comer carne, porque só se eu parar não vai dar nada. Mas a gente é muito importante, né? Cada pessoa é importante, cada atitude, cada movimento, assim. É porque a gente não vai ver, né? De pouquinho em pouquinho que a coisa vai crescendo, né? Então... às vezes a gente não percebe o quanto que a gente é importante para a sociedade. A gente acha que o que a gente faz não tem muito efeito, mas tudo, pouquinho em pouquinho, tem tudo efeito. Então, eu acho muito interessante isso, pensar, né, que a gente nem vê assim.
Pensar em autocuidado para mim. Desculpa, Raquel. Não, Pensar em autocuidado para mim hoje é pensar em estar aqui com vocês, conversando, estando juntas. Porque, a assim, Kátia hoje tá muito fofa, né? gente, mas é real. Como é importante a gente conversar com pessoas que têm muito cuidado com o que fala, com as delicadezas, com como falam os mineiros, com a prosa, cuidadosa, sabe? Porque a gente se ajuda muito, né? Algumas coisas aqui foram pontuadas e bem pontuadas. Eu também sou bióloga, Carol, e compreendo perfeitamente esse processo de bioacumulação também. E como as coisas, quero acrescentar que todos nós estamos interligados em todos os níveis. A gente não é separado de nada, nem de ninguém, né? Tudo está conectado, tudo interfere em nossas vidas. Quantas interferências? E pensar em autocuidado é permitir que pessoas como vocês interfiram, né, na minha vida, por exemplo. É uma forma de eu estar me cuidando, né? Porque escutar vocês é escutar a mim também, dentro de mim. Então, me ajuda ao autocuidado, ter boas conversas, boas amizades, construir as amizades, né? Porque isso leva tempo para a gente construir, né, Ari, né? Carol, Raquel, Moni. Sim. A gente está aqui tentando um caminho de construção, né? Vamos construir juntas, espero que isso aconteça mesmo. Já está acontecendo. Sim, sim. Leva E tempo, né? Mas na base do diálogo, né? Da horizontalidade, muito legal. Pessoas muito diferentes, de outros contextos diferentes, e a gente consegue dialogar, gente. Isso é fantástico para a gente ter autocuidado, né? Sim. Conseguir dialogar com várias cabeças pensantes, isso respeitou, diálogos respeitosos, isso é maravilhoso para mim. Então, a dica do autocuidado é estarmos juntas e continuarmos juntas. Eu concordo também. Eu acho que estar entre mulheres é algo muito importante para nós, né? E é algo que foi nos tirado. A Kel tirou umas cartas aqui, eu não estou conseguindo ver, que eu fechei o YouTube. Já saiu essa carta aqui em outra jogada, essas duas cartas juntas, em outra jogada que a gente fez. Foi live. Na virada de ano novo, né? No festival. Antes também tinha saído já, essas cartas estão perseguindo a gente, essas duas aqui. Eita. Que é o que a Catarina falou, né? Quais são as cartas? Quais são as cartas? Eu não consigo ver nem no YouTube aqui, minha tela do notebook. É o gatinho. É o gatinho, todas os enamorados, os enamorados e o 4 de paus. Olha. Sim, tinha saído acho que foi para a Rebeca, né, que tinha feito uma pergunta da outra vez. Mas em uma outra live nossa já tinha saído já essas duas juntas também. Que Caraca, desculpa. A Catarina falou agora, né? Qual que é mesmo? Fala. A do gatinho 4 de paus, é isso? Os enamorados. E 4 de paus. Mas é o que a Catarina falou, né? Do nosso autocuidado entre nós aqui também, né? Estarmos juntas para poder nos cuidar também. Aqui, ó, cuidado aqui, ó. Um grupo de gatinhos se cuidando, se lambendo. Harmonias em relacionamentos e potencial para felicidade, estabilidade e celebração. E vai celebrar, eu gosto. E os enamorados aqui, ó. Não nem falar, os namorados eu gosto também. E criar memórias felizes. Muito bom. Mas o que vocês estavam falando, que eu estava até pensando esses dias, né, sobre o autocuidado, é que a gente sempre está nessa coisa que a Simone falou, né, da gente se preocupar com a skincare, né, da nossa cara aqui, do nosso exterior, quando o interior tá uma bagunça, tá um bagaço. Né? E assim, todo mundo, se for ver, tá o mundo todo
essa matrix, né? Aqui fora uma coisa e lá dentro outra. E eu acho que a gente, indo também no sentido do que a Catarina falou, nós estarmos juntas já é uma forma de um respiro desse momento que muitas mulheres vivem, desse momento, né? 10 mil anos. Esse momento de 10 mil anos, né, de que nós fomos o tempo todo solapadas, o tempo todo nós fomos achincalhadas de todas as formas possíveis, e obviamente isso não ia dar um resultado legal mentalmente, óbvio, né, isso não é por acaso. E aí nós estarmos aqui nessa confluência, né, nesses pontos energéticos que a gente estava falando, né, vamos fazer pontos energéticos, ligações energéticas entre nós, usar a tecnologia para fazer a nossa tecnomagia e nos agrupar cada vez mais, isso é uma forma de autocuidado, né? Isso é a principal forma de autocuidado. Autocuidado começa aqui. O autocuidado começa aqui, porque a gente tem que ter uma virada de chave para entender, né, que a gente precisa se cuidar para amar o outro. Muitas vezes nós mulheres não nos amamos porque a gente não se ama. Nós não nos amamos. Então, o sentido do autocuidado também tem que vir do nosso interior, porque nós mulheres, a gente está, assim, muito em frangalhos, né? Existe essa coisa, né? Tipo, para nós, além de a gente ter que se autoamar, existe um sistema inteiro falando que a gente não tá boa, né? Que a gente nunca tá boa, não importa a idade, a condição, a pessoa nunca tá. E ainda por cima, agora com os machos é diferente. Tipo, eles têm muita autoestima, eles ganham muita força. Falaram que todos os homens se acham lindos, enquanto nós, né, a maior parte das mulheres que são lindas se acham feias, se acham despreparadas, e é uma loucura isso, como tá o mundo inverso, né? Que doideira. Mas a autoestima elevada do homem medíocre. Precisamos ter essa autoestima urgente. Então. Mas é isso que Kel falou, né? São 10 mil anos de achatamento energético, psicobiofísico, mental, tudo, né? A gente foi muito condicionada, nossa mãe, avó, bisavó, tataravó, trisavó, todas elas foram muito condicionadas, reprimidas, queimadas na fogueira, sabe, mutiladas, todas elas sofreram muito, e quando chega um momento que não se tem mais força, né? Ainda mais com a separação que eles fizeram de todos nós, né? Por isso que o que Kate falou é importante, né? Essa comunidade que a gente está gerando em torno aqui do canal Oberin é importantíssima, porque a gente abre formas da gente se ligar a mulheres, muitas das vezes completamente longe da gente, né? Cada uma de nós está num lugar, mas estamos aqui conectados via tecnomagia, como diz a Kel. Então, assim, é muito importante criar essa comunidade, porque principalmente com esse capitalismo félada, né? Esse capitalismo que nos colocou, né? Esse liberalismo que nos colocou nesse mundo individualizado, né? Como eu falei da outra vez, eu sou muito despachada, eu sou muito foda, mas estou sozinha, estou me fodendo nesse capitalismo, as mulheres estão isoladas, né? Nós estamos nesse caminho do isolamento já tem umas boas décadas, e cada vez mais as mulheres estão sendo isoladas em seus nichos de trabalho, em seus tecnomagia, em suas casas, né? As mulheres, as casadas, as que têm filhos, elas são isoladas à força, por ter aceitado uma monogamia, por ter aceitado gestação e parto de um macho medíocre qualquer. Então, assim, como fazer com que essas mulheres se juntem novamente? Né? Estamos todas nós aqui, né? Ainda mais com esse capitalismo tardio, que eu chamo de capitalismo terminal, estamos todas correndo muito atrás do prejuízo, né? Porque nós ganhamos pelo menos 30% menos que os machos, ainda tem isso. Então a gente trabalha pra caralho, eu trabalho de 8 às 10 da noite, e a gente não recebe o suficiente, a gente não recebe o mínimo para sobreviver nesse capitalismo. Então, assim, quanto mais isolamento, menos comunidade de mulheres, menos mulheres se autoajudando, né? Por isso que eu, a Kel e a Kate, a gente tem essa ideia de criar uma
microcomunidade, a Ari também, né, criar coletivos de mulheres livres, para a gente poder se juntar e a gente dividir o peso de estar nessa estrutura capitalista. Isso também é autocuidado, né? E Quando a gente está em revolucionária. coletivo, é revolucionário. Mulheres que se juntam são revolucionárias, né? Porque autocuidado é estar no coletivo sendo cuidada e cuidando, né? Uma mão lava a outra e as duas mãos lavam as costas e os dois pés. Então, assim, é importante a gente criar esses núcleos. Por enquanto, a gente está só no mundo virtual, mas, quiçá, a gente vai evoluindo e graças às deusas, né, o canal Obirim tem evoluído de uma maneira maravilhosa, né, estão aí chegando mulheres poderosíssimas para somar. Quem sabe, né, a gente vai chegar a esse coletivo real, né, esse coletivo de vida diária, esse coletivo de partilha, né, um total autocuidado, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu estou sonhando com esse momento. E essa proposta é muito legal, ela é muito forte, exatamente porque é isso, a gente precisa criar essas comunidades. Então, falando de autocuidado, na verdade, vamos para um autocuidado da retirada. Ao invés de autocuidado como coisas que você coloca na sua vida, vamos pensar em coisas que a gente pode retirar da nossa vida para tornar ela melhor? Que aspectos desse patriarcado a gente pode cortar fora? O que a gente pode parar de fazer que é tão naturalizado? Às vezes é uma maquiagem que você pode parar de usar, é um hábito de fazer a unha que você pode parar de gastar dinheiro com isso, dinheiro e tempo, porque são coisas que são muito dadas, né, como básicas, e que quando você tira, você vê que cria um espaço que você não sabia que você tinha, né? Então, assim, do que a gente pode arrancar fora que o patriarcado impôs a gente para a gente viver melhor? E que esse autocuidado seja dizer não para práticas que prejudicam a gente. Inclusive essas práticas de inventar de ter relacionamentos com homens. São coisas que fazem muito mal, faz mais mal que comer carne, desculpa. Se relacionar com homem é muito mais perigoso que comer carne. É porque a gente é que vira a Esse refeição mal eu também dele, já né? tirei da minha vida, já. Esse Eles foi o que mais devoram, fácil. gente. Com certeza, né? É importante quando a gente começa a pensar em autocuidado, né? Isso que a Carol está falando. Eu penso logo em se desfeminilizar, né? Eu estou nesse processo de desfeminilização há uns 20 anos. Eu fui tirando todas as coisas que roubavam meu tempo, minha atenção, meu dinheiro, sabe? Minha angústia. Eu estou bem o suficiente, né? A transição do cabelo foi a última, né? Há uns 10 anos atrás. E eu sofri pra caramba, né? A gente sofre pra caramba, né? As lésbicas sofrem pra caramba, as desfém sofrem pra caramba, porque a gente é criticado o tempo todo, a gente não tá lá para agradar macho. Então, assim, ter esse autocuidado de pensar assim, quanto tempo eu vou poupar se eu não fizer a unha, não pintar o cabelo, não fizer a depilação, se eu não ficar preocupada com roupa, com sapato, se eu tô bem na fita para sei lá o quê. Então a gente economiza muita saúde, né? Nossa, Né, Carol? Muita saúde. Parte do empobrecimento feminino vem das nossas coisas serem mais caras. E de colocarem essa imposição de que a gente tem que investir muito mais em aparência. Então você rouba da gente um dinheiro que a gente já ganha menos, sabe? Que absurdo é esse? E ainda se intoxica, né? Tinta de cabelo com amônia, com não sei o quê, tinta de unha que tem outros produtos horrorosos, maquiagem que mata até golfinho, não vai matar ser humano. Então, assim, além de tudo, as mulheres estão se adoentando, né? Se os trans querem ficar lá cheios de maquiagem, levem as indústrias com vocês, porque as mulheres não precisam disso, as mulheres não precisam dessa feminilidade. Essa feminilidade é a imposição do patriarcado. Eles criaram um perfil de ser feminino que não condiz com a realidade, né? Aí eu fico brincando assim, né? A Kel é sobrevivencialista como eu, a Carol também, né? É um grande achado, a Carol é um grande achado na minha vida, assim, fiquei impressionada com o papo com a Carol. E sobrevivencialista, Carol também é. E colapsologista, né? Uma coisa que eu fico pensando muito assim,
ai, eu tô doida pro colapso chegar, porque assim esses trans não vão ter como fazer as suas performances, né? As mulheres também não. Não vai ter indústria para fazer tinta de cabelo, não vai ter, sabe, cirurgia, silicone, não vai ter, gente. Olha, não vou produzir hormônios para enfiar fazer depilação no meio do apocalipse, pelo amor de Deus. Ô, gente, ó, desculpa atrapalhar novamente. A Ângela falou: olá. E ela disse: boa. Dizer não ao relacionamento com homem é autocuidado na certa. Com certeza. E eu acho que também não confiar a nossa segurança para eles. Às vezes a gente acha que, vou fazer um negócio ali, eles vão me proteger. Tipo, esses dias eu conheci uma amiga e na internet, né, fiz uma amiga e ela falou que foi num desses pular, sabe, asa delta. E o macho lento disse, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Dela, mas é minha primeira vez. Aí ele, não, vou fazer um negócio diferente. Aí pulou, o vento bateu errado. Agora, tadinha, ela tá passando por uma situação de dor de cabeça muito forte, tentando buscar que ela se machucou bem feio na queda. E aí, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa com os homens, né? Se casar já é perigoso fazer, não dá pra confiar. A gente pensa que dá, às vezes, né? É mais fácil confiar nas mulheres, que são mais cuidadosas, né? Até mais complacente se acontece alguma coisa. E ele ficou, tipo, depois que caiu, vai, acorda, levanta, vamos subir o morro, vai. Então ela mesmo toda machucada ainda teve que subir o morro nas pressas. Então, totalmente errado, né? Porque ela podia ter tido altos problemas por causa da queda, do ferimento, né? Não, então, e aí ela tá tentando achar tratamento e ela não tá conseguindo, porque os machos não tá, a maior parte é homem, né, da medicina, e as mulheres também estão meio passivas, né? Então os homens ficam tratando mal ela, falando, os médicos que ela passou até agora fala para ela procurar psiquiatra, que na verdade ela tá com traumatismo, trauma pós-trauma, né, da queda e tal. Mas ela já falou que não que ela já fez exame, já deu nos exames que ela fez um tipo de fratura interna, sabe? E eles não querem ver, simplesmente fala que não é nada, e ela fala, enfim, para mostrar que antes nem depois, nem antes, nem durante, nem depois a gente recebe os cuidados. Então, às vezes a gente confia e não é essa proteção toda, mesmo tem que ser uma pessoa muito carinhosa, muito. E é difícil achar, né, essas pessoas. E os homens não sabem o que a gente precisa. Quem sabe o que a gente precisa são outras mulheres. Tô falando, quando eu falar em útero, vocês já sabem o que eu tô falando, eu não preciso nem descrever. Quando eu falo eu estou com dor, vocês já sabem. Onde tá doendo, como tá doendo, a intensidade que tá doendo. A gente já sabe, tanto é que a gente sincroniza a menstruação uma da outra, né? De tão perfeito que é o negócio. Então não adianta ficar colocando para os homens, que a gente sempre fala, né? O nosso cuidado, a nossa defesa, porque eles não sabem. E se eles soubessem, estariam cagando e andando. Então, quem é responsável por esse cuidado somos nós mesmos, né? Nessas conversas, né? Porque a gente vai aprendendo um pouquinho mais com a outra, vai conversando, né? O que você faz para melhorar o seu dia? O que eu posso fazer? Né? Então, realmente, os homens, ó. Isso que a Ari falou, né, sobre a questão da medicina, né? Muita gente acha, por exemplo, que autocuidado, assim, eu vou sempre no médico, né? Tipo assim, espera ficar doente, né? Entendi, show de bola, né? Quando a gente começa a imaginar não, a ter certeza, né? Eu li vários livros sobre diversas histórias sobre a medicina, um livro duplo, volume 1 e volume 2, que eu li já tem uns 3 anos, chamado Medicina Macabra, me explicou tudo o que eu precisava saber sobre a medicina. Então, assim, só para deixar aqui um ponto da minha fala, que a medicina, é óbvio, é uma coisa de homem, né? É uma instituição masculinista. E foi criada, obviamente, saída dos mosteiros. Então, vocês podem ver que tem uma base religiosa aí, e é totalmente dominada por homens. E já se sabe, anda circulando por aí nas matérias jornalísticas, que a medicina levou muitos anos para se deter sobre as questões das mulheres, né? Foi preciso uma mulher, há uns 15 anos atrás, ir descobrir qual era do clitóris, né? Então, assim, eles nunca se detiveram nas mulheres.
Remédios são feitos baseados em estudos com homens, então, assim, dosagem não tem nada a ver com mulher. Então, assim, as mulheres ainda acreditam na medicina. Não, porque o meu médico é maravilhoso. Gente, acordem para a realidade, né? Principalmente médico homem, eu não vou. Só para começar aí. Mas a medicina em si, ela é masculinista. A psicologia, na grande maioria, né, é... Oi, Carol? Perder tempo com médico homem é horrível, eles não sabem tratar, eles não sabem olhar para sua não cara. sabem nada, eles não querem saber, é totalmente diferente. Você vai numa médica mulher, ela te ouve. Mesmo que tenha que na ser maioria das vezes. Ela dá uma atenção, ela quer realmente cuidar do que você tem, ela não está só ali passando tempo. O médico homem é perda de tempo, total. Mas pensando assim em autocuidado, é muito importante que se entenda que autocuidado é cuidar da sua saúde, né? Por isso que eu comecei falando da água. Porque a água limpa o organismo, equilibra hormônios, faz o cérebro funcionar, né? Entre outras coisas. Mas então, assim, quando a gente começa a se ocupar, parar de perder tempo com as aparências, né? Autocuidado de influencer, né? Produtos e barará, e a gente começa a se autocuidar em termos de saúde física e mental, a gente vai ver que a gente vai cada vez menos depender da medicina, né? Eu tenho 35 anos que eu não piso em um consultório médico, né? Então, é importante que você se conheça, é importante que você se cuide. Vai pesquisar, gente, tem tanta coisa na internet, né? Descobrir como é que faz, né? E assim, o que é medicina de verdade? É o que sempre foi medicina e que as mulheres sabiam bem, né? As plantas, né? As plantas, o que a gente chama de natureza, né? Quer dizer, nós somos a natureza, mas aquela coisa que a gente colocou do lado de lá como externalidades, a gente como externa, essa conexão com plantas, com água, com sol, como a Carol falou, isso tudo é autocuidado. É isso tudo que a gente precisa tomar para a gente, né? Como saber para a gente, como autocuidado, para a gente depender cada vez menos das estruturas lá fora, principalmente da medicina, que agora, nos últimos 20, 25 anos, é totalmente farmacoquímico dependente. Então, se você vai no médico, às vezes ele nem olha para você, ele diz, é virose, pum, e te receita alguma coisa, ele quer te passar um remédio, porque as férias em Cancún estão lá programadas se ele passar não sei quantas receitas daquela. Então, a gente precisa se livrar, inclusive, da imposição das indústrias farmacoquímicas, que são outras bombas dentro do organismo. Aí, a Ângela disse assim, ó, tem os 4 volumes da coleção Medicina Macabra, da editora Darkside, recomendo. É um negócio bem tenso. Eu li tenso, 2, né? É assustador, né, Ângela? Ai, Deus me livre. Não, falando o que você falou agora, Moni, a violência obstétrica, né? Como que o Brasil é um dos países que mais faz nascimento de cesárea, sendo que só podia fazer em casos específicos, não tudo, né? Mas os médicos não querem esperar fazer todo o processo, né? Da bolsa estourar e aí fazer os esforços naturais da mulher. Não, ele simplesmente já corta logo, tira o bebê e faz nascimento em séries, né? Eles querem fazer. Ou até aquela pesquisa que as meninas fizeram no Instagram de colocar o DIU e aí tem que dar uma pincelada no órgão e não faz, né, no útero e não fazem nem anestesia. Nossa, cada história que as meninas depois a mulher fica reclamando de dor, diz que é o quê? Frescura, claro, né? Meu Deus do céu, gente, que absurdo, eu fiquei lendo aquilo, eu nunca achei, nem absorvente interno, nunca gostei, nunca me adaptei. Imagina colocar um ferro dentro de mim e deixar lá, meu Deus. Sobre essa questão da medicina e as mulheres, né, na questão obstétrica, eu fui doula por 5 anos, desisti, né, eu virei persona não grata nos lugares onde se permitem nascer, né, o melhor lugar para uma criança nascer dentro de casa, as bacterinhas já conhecem tudo sobre a mulher. O que acontece é que o Brasil é, assim, o maior cesarista, né, da América Latina, mas tem coisa pior, né, e foi uma coisa que eu reclamei muito no 8 de março, que a galera, impulsionada pelos estrangeirismos aí, como a Raquel gosta de evidenciar, os estrangeirismos, né, os europeísmos e os asiaísmos,
foram falar das mulheres mutiladas da África. Eu digo, gente, o Brasil é o maior mutilador genital de mulheres através da episiotomia. 9 em cada 10 partos em maternidade que eu chamo de linha de produção, que a mulher não tem nome, é um número de cama. E eu trabalhei por 3 meses como doula voluntária em São Paulo, vocês não têm ideia, é linha de produção. As mulheres são cortadas, cortes às vezes que vão parar nas nádegas. 10, 15, 20 anos depois, cai tudo, bexiga, útero, aí faz o quê? Ah, sim, né? Vaginoplastia. Eles arranjaram uma forma de ganhar lá na frente, de diversas formas, com dinheiro público ou não. Então, assim, o Brasil é o maior mutilador de mulheres, mas um bom motivo para as mulheres não, 4B na veia, né? Não namorar, não casar, não se misturar com homem, não emprestar canal vaginal para homem ter prazer, porque canal vaginal não tem sensibilidade, nosso órgão sexual é o clitóris. Para o homem deixar a porra de uma gota lá para estragar a sua vida pro resto da vida. E você ainda recebeu uma episiotomia. Então, assim, autocuidado é não se misturar com essa gentalha dos machos. Eles ficam doidos, eles passam mal com isso, sabia? Se tem um homem escutando, eles ficam passando mal. O que é que essas mulheres tá falando? Ai, que passem mal, então. Que passem mal, então. Vamos lá, vamos falar Mas isso. é verdade, né? É triste. E assim, e eu acho importante a gente falar assim com todas as letras, não ter filhos. Eu não tenho filhos. Eu sei que a Moni tem, a Kátia falou que tem também, mas dentro de coisas que a gente tira fora que o patriarcado impôs para a gente, não procriar é não criar novos escravos para o capital. É dizer esse basta de que você não vai ficar fornecendo mão de obra para essa galera que quer só explorar a gente. Sabe? Chega disso. Cara, quando sai essa notícia do IBGE, que está na menor taxa de natalidade já vi, eu tô tão alegre. Ainda acho que tá pouco, tem que cair mais. Mas eu fico muito alegre com isso. Pouco. Tem que cair mais. Tem que todo mundo parar de ter filho e deixar de ser besta. Parar de ficar frustrado com o sistema. Meu foi azar, né? Eu, desde os 19 anos, eu falei assim, eu nunca quero ter filhos. A minha filha tá com 30 e também disse, não quero ter filhos. Eu digo, faz muito bem. Mas assim, o meu foi azar, porque eu emprestei meu canal vaginal. Eu caí nessa tentação, né? E eu tive poucos relacionamentos héteros, graças às deusas. Mas eu tive essa porra desse pingador de gotas, o azar do caralho, que me abandonou com 5 meses de gravidez e me deixou me fudendo durante 15 anos como mãe solo, né? Então, assim, mulheres, não se envolvam com macho. Não, porque o meu, não sabe o que ele é tão bonzinho. Ai, porque o meu não faria isso. Não se auto-enganem, porque o nosso sistema fica lá, e vocês só calando a boca dos nossos instintos. Não se envolva. Autocuidado, vou repetir, é não se envolver com macho, para você garantir longevidade, saúde, qualidade de vida e dinheiro no bolso, né? Porque ainda tem os exploradores, né? Então, assim, autocuidado é saber onde você tá, com quem você tá, se junte com mulheres, não com homens, saber que seu dinheiro pode render mais se você estiver na companhia de mulheres, também tem isso, né? Mulheres que compartilham a vida, espaço, custo de vida, alimentação, é menos trabalho, menos dinheiro para você correr atrás por aí, né? Aliás, antecipando aqui, eu e Carol vamos fazer uma minissérie sobre como as mulheres podem sobreviver nesse patriarco capitalismo sanguessuga, né? Porque a Carol saca pra caramba de como burlar o capitalismo. Isso também é autocuidado, tá, gente? Eu acho assim, só fazendo a contrapartida, que eu também não tenho filhos, eu acredito que eu não vou ter, mas eu tinha, assim, desejo de ter uma família, eu amo criança, amo bebês, eu acho, assim, maravilhoso, eu acho lindo o nascimento, sabe? O processo de vida é tão intenso, mas ao mesmo tempo eu acho muito conexão entre mãe e bebê. Acredito até que o autocuidado também é a nossa avaliação de como a gente nasceu, a nossa criança interior, sabe? Nosso relacionamento com a nossa mãe. O meu parto, por exemplo, a minha mãe conta que foi muito doloroso, porque eles queriam que fosse logo, e eu não nascia, então a mulher chegou a apertar a barriga dela, e aí deram uma injeção na coluna dela, enfim, foi algo bastante difícil.
E isso parece que traz, né, depois, assim, certos traumas quando a gente vai crescendo e se desenvolvendo. E o nascimento, se a gente fizesse ele com um coletivo de mulheres juntas, unidas, e que a mulher tivesse apoio, seria algo que a mulher poderia desfrutar bem, né? Porque tem muitas mulheres que têm o desejo, né, de engravidar, de ter filhos, mas o problema todo é na hora de ter o bebê, de ser a parada, conseguir grana para sustentar, a pressão do macho lento ali na criação também, né? E agora com o absurdo da lei de alienação parental, né? Que pelo amor de Deus isso é o inferno na Terra, né? É algo assim que eu acompanho várias mulheres e nossa, tem vezes que eu choro com elas, porque é algo que a gente nunca imaginaria que tivéssemos passando, sabe? Então, minha mãe tá saindo, olha lá, pra onde que ela vai? Ela vai no shopping, tá? Eu deixo. Ai, que elas brincam. Nós temos 4 minutos ainda para nossa live. Kate, você quer falar alguma coisa, Kate? Quero, faz todo sentido quando vocês falaram não ter filhos. Não ter filhos, que se não tenham mesmo. E eu quero dizer também que quando eu tive filho, sou mãe solo, o cara partiu para outra vibe, e quem me apoiou foi minha mãe. Então, assim, o apoio para a sustentação daquela criança, eu costumo dizer que eu não tive ela sozinha, entre aspas, que a minha mãe estava ali. Mas quero dizer também que a minha médica ginecologista, ela meio que me convenceu a ter filho, porque eu optei por não ter. E ela me convenceu, na hora lá na consulta dela, me fez auscultar o coração dele, que ela acreditava que já tinha uns 2 meses. Então, eu fui influenciada a ter um filho em um momento que eu não queria ter. Então, isso é uma forçação de barra. E quando as mulheres falam, não quero ter filhos, eu disse, ótimo, não tenha filhos. Por que tê-los? E a fecundidade, segundo dados do IBGE, está, de fato, caindo, e eu acho maravilhoso isso. Ter filho envolve muita coisa, muitas demandas, que ninguém conversa com a gente sobre isso. Ninguém conversa sobre as grandes demandas, até hoje instauradas em minha vida, com um filho de 23 anos. Então, assim, ele tem 23 anos e a nossa companhia, moramos juntos, os dois, mas eu tô louca para que ele também vá morar em outro lugar, e ele vai. E eu acho isso ótimo. Sim. Ele num canto dele e eu no meu. Porque ele é capaz de trazer pérolas no sentido muito negativo para a minha vida. E se eu aceitá-las, eu também entro num esquema de um outro macho que é um filho. Tá ainda tem essa questão, né? A sociedade machista e patriarcal tá aí para isso. Meninas, exato. Então vai acabar a live. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma segunda chamada, né? E a Ângela... Isso, fechou. E aí a Ana disse, não ter filhos foi uma das melhores decisões da minha vida. Então muito é isso, bem, a gente... Ângela. Com certeza foi a melhor decisão da minha vida não ter filho. Nossa, todo dia. A minha também, eu também. Mas eu amo bebê, às vezes eu fico... Então tá, então eu vou abrir mas uma nova. Mas eles crescem, a questão é que bebês crescem. Ai, como? E cresce rápido. Então abre outra aí, vai. Fechou. Então até daqui a pouco. Tchau, tchau. E enquanto isso eu vou ficando aqui na live, né? Porque daí esse chamado aqui, para não precisar fechar totalmente a live, continuar com as pessoas que estão assistindo. E simplesmente por quê? Porque o sistema capitalista, né, não deixa a gente fazer live mais de 1 hora. Então, aí eu tenho que reabrir. E aí vocês viram, né, a gente tem várias propostas de sobrevivência da mulher, e uma delas é não ter filhos. A maior parte das mulheres atualmente estão pensando isso. E a gente sabe que o processo do capitalismo dos homens, né, é fazer com que mulheres elas tenham crianças. O projeto capitalista é um projeto de natalidade e mortalidade. Então a gente vê que
Quanto mais o projeto do capitalismo é criar a miséria, e da miséria faz com que as mulheres fiquem vulneráveis, pode ser de diversas maneiras essa vulnerabilidade. E o que acontece? Elas acabam, quanto a gente vê, né, que quanto mais a mulher ela consegue ter uma ascensão financeira, menos filhos ela tem. E quanto mais a mulher ela, quanto mais a mulher ela tem vulnerabilidade social, automaticamente mais filhos ela tem mais cedo. A gente vê casos de meninas no Brasil atualmente, né? Saiu uma pesquisa que teve mais de 250, sei lá quantos bebês, crianças indígenas, meninas de 11 a 14 anos engravidando, né? Por quê? Porque os homens vão nessas aldeias que estão vulneráveis, e aí lá eles fazem vários tipos de aliciar mulheres, meninas. E isso é algo muito complexo. Por isso que às vezes a gente vê, mas por que só fala de mulher, de menina, né? Meninos também são violentados, meninos também isso, meninos também aquilo. Mas por quê? Por causa justamente da questão da gravidez. A gente não pode separar a mulher do aspecto gravidez no aspecto de observar a necessidade política. Então, o que acontece é que as mulheres elas estão sofrendo politicamente um excesso de fazê-las engravidar e também esterilizar. Então, por que os dois ao mesmo tempo? Porque são várias empresas, né? E vários, porque o patriarcado ele funciona pelo capitalismo atualmente de mercado. Então, tanto tem os grupos que querem vender o nascimento e explorar como se a gente fosse uma cadeia de fábricas de fazer bebês, como tem os grupos que querem vender a esterilização. Então, a gente anda nesses dois aspectos. E o aborto, a gente sempre luta pela legalização, né, para a mulher ter o direito de decidir sobre o seu corpo, mas ao mesmo tempo também tem que ser algo bem humanitário. É algo que a gente faz porque a gente engravidou e aí uma consequência. A gente precisa fugir da consequência, né, do aborto, para a gente poder ter a liberdade de fazer o nosso trabalho. Ai, meninas, se vocês estiverem me vendo, quem estiver me vendo, não tá nem vendo eu, né? Olha só, eu achando que tava. Tá sim. Pode abrir lá, tenta meninas ver no Instagram, eu mandei no Instagram. Porque, não, já foi aqui, já foi. É tão lento o meu computador. Eu só vou falando assim, porque daí não fica, sabe, não fica sem nada. Mas eu acredito que é algo que todas nós concordamos, né? Que é a questão, o aborto ele é necessário por causa de uma consequência. E não, a gente, para evitar essa consequência, seria mais interessante evitar se envolver com homem. Além porque também, mas tem contraceptivos. Mas os contraceptivos são tão violentos para as mulheres, né? Então a gente... lá, eu já estou enviando, hein? Agora foi. Meu computador é lento, então teve que reiniciar todo o WhatsApp aqui. Mas... e já joguei também no Instagram nas conversas, Kel. Os contraceptivos. Aê! Oi, Beca! Entra também, Beca! Venha para nós aqui. Eu mandei lá o link. Eu mandei no coletivo feminista agora, do coletivo Mulheres Livres. E já mandei agora, meninas, já tá aqui, tá? Então, agora deu. É isso, né? Então, a gente trabalhar em prol de entender os mecanismos da Matrix. O aborto não é só aborto, mas é uma questão de saúde da mulher. A gente fala de aborto, mas a gente deveria estar falando, por exemplo, na minha opinião, sobre banheiros também, né? Mas hospitais
separados por aí aqui, ó, vamos porque abrir outra beca, porque tem tempo no chat do Google, isso? E não aparece no Instagram, disse a Cat. Mas olha, já tá no YouTube. Ai, gente. Já coloquei lá no WhatsApp, no grupo Oberin, o link. Vê se vocês conseguem acessar. Se não conseguir acessar, é porque eu coloquei errado. E é capaz, porque eu sou bem maluquinha. Vou jogar de novo, ó. Ah lá, agora foi, ó. Não é possível. Vamos que vamos, mulherada. Não me deixa sozinha aqui, não. Vamos que hoje é sabadão. Aê! Aê, Carol, eba! Carol. Aê, Oi. Carol. Minha câmera parou de funcionar aqui, eu vou fazer funcionar. O que você acha? Você viu você acredita que o capitalismo é um sistema tanto de natalidade, de controle de natalidade, controle de mortalidade, né? Sim, com certeza. Não é? Sim. É muito. Ele sobre produzir as pessoas necessárias e eliminar aquelas que não dão mais retorno. Ele escolhe as Exatamente. vidas que valem a pena ou não, conforme a utilidade delas. Exatamente. Então, o que me preocupa, sabe, é que a gente vê um sistema que as mulheres agora, né, elas estão tendo menos filho. E o que isso impacta na mente dos homens e o que eles vão querer fazer para que esse número volte a aumentar, sabe? Então a gente vê que quando as mulheres param de engravidar, o que eles costumam fazer é incentivar a violação, né, das mulheres, entende o que eu quero falar, né? Eles começam a fazer um projeto de propaganda de por que os homens que fazem maldade com as mulheres não vão preso? Por que eles não são culpabilizados? Porque eles ajudam, né? A gente, né? Não, e também assim, e ao mesmo tempo, é um sistema que não está muito preocupado porque é um sistema que você se vê livre para eliminar os indesejáveis. E aí você tem toda a questão da violência policial, da definição de quais vidas que importam e merecem cuidado ou não, ou quais as que podem ser largadas para morrer, porque, tipo, é isso. Faz nascer, depois o pessoal da elite seleciona quem pode ficar ou não. Exatamente. Então, esse é o meu medo, né? Não que eu tô falando que as mulheres tenham que engravidar por causa disso, não, imagina. Mas que a gente tem que ficar espertas, porque quanto menos as mulheres engravidam, mais a tendência da cultura patriarcal ficar mais violenta, né? Tipo, se os homens falam, então as mulheres não estão tendo meus filhos, então a gente vai pegar a força, né? E aí esse é o E problema. aí a gente aniquila eles, ué. Isso, exatamente, disso que eu tô não falando. Você eu, entendeu? eu ou ele, vai. Né? Exato. E autocuidado também é isso, também é saber se proteger, né? Também é estar Autodefesa. alerta para não deixar qualquer Zé Ruela achar que vai conseguir fazer alguma coisa com você. E assim, eles são covardes, porque eu vejo muito, eu sou meio grandona, né? Eu não sou muito alta, mas eu sou um pouco mais alta que a média. E eu sou grande, eu sou mais gordinha, um pouco forte. E eu vejo que eu sofro muito menos assédio ou abordagem do que amigas minhas que são pequenas ou que são magras. Olha Porque eles são só. covardes. Se eles veem uma mulher que vai revidar, eles não se metem a besta, não. Se eles acham que eles podem se lascar, eles não tentam nada, não. É que nem aquele papo de andar com um cara fechado na rua. Com um cara fechado, eles acham que você vai revidar. Então eles. Não, deixa essa daí. Essa daí não é uma boa vítima. Porque é a lógica do predador. O predador vai aonde? Na presa mais fácil. A mais fraca é que vai revidar menos. Então, saber se fortalecer é importante. Sim, exatamente. E a gente proteger nossas meninas, né? Porque eu acredito que o capitalismo, ele deixa as mulheres vulneráveis, né? Para os predadores terem mais acesso ao corpo delas. Então,
O nosso objetivo é cuidar das nossas meninas, da nossa... E teve o coletivo Mulheres Livres, que foi movimentado pelas anarcofeministas da Espanha, de 1930, mais ou menos, que elas eram guerrilheiras, combateram o Franco. E o que acontece? Elas disseram, né, que elas queriam educar as mulheres, as crianças, fazer um coletivo de adolescentes, meninas, para ensinar coisas do corpo e tudo mais. E os homens anarquistas, homens comunistas e alguns coletivos de mulheres também, assim, né, que estavam indo na onda, não aceitavam, porque uma das meninas eram lésbicas, né, a Lucy Sanches. Então eu achava que ela estava querendo aliciar essas meninas por preconceito, querendo, não, feminismo é coisa de gente adulta, para que você está querendo colocar as mulheres, as meninas nisso? Né, tá querendo fazer a cabeça delas para elas virarem lésbicas? Daí, tipo, era inadmissível, né? Já tava com esse começo de pensamento. E a estrutura masculinista sabe que quando as mulheres começam a se juntar, começam a aprender uma com a outra, elas ficam muito fortes, né? Porque a união não faz o açúcar, faz força também. Então, assim, elas ficam muito mais fortes, elas ficam unidas, a gente é invencível, gente. É isso que não passa na cabeça de muitas mulheres, que ficam criando inimizades com mulheres, achando que uma mulher é rival, ai meu Deus, isso é coisa do patriarcado, isso é coisa do patriarca capitalista, porque ele quer que você fique isolada, né? Então, quando as mulheres começam a se juntar, e elas começam a fomentar coisas para si, desfocar dos homens, isso é um problema para a sociedade, dos homens, né? Claro. Então, isso vai ser coibido. O cuidado gratuito que a gente fornece. Exatamente. Mulheres que não ficam em função de se relacionar com eles, a gente não está oferecendo para eles trabalho doméstico gratuito, trabalho reprodutivo gratuito, trabalho sexual gratuito. Eles perdem isso tudo. E só deles terem que cuidar sozinhos da própria vida, isso é um capital que eles perdem gigante. Gigante. E aí a própria estrutura vai coibir, né? E o foco é sempre as lésbicas, porque elas são aquele tipo de mulher que confronta todas as regras do patriarcado, né? O homem tem que ser o ápice da humanidade. Como assim uma mulher não gosta de um homem, né? A heterossexualidade compulsória existe, vocês têm que gostar. Então, assim, as lésbicas são a maior revolução, assim, no sentido de derrubar todas as prerrogativas do patriarcado, né? Então, assim, elas são vistas inclusive por outras mulheres, como um problemão. Não, essa mulher é esquisita, né? É a Bell Hooks, no livro Feminismo é para Todo Mundo, que eu não gostei muito, mas ela diz uma coisa que é muito interessante, que o grande erro das feministas, olha nossas cartas saindo aí, que o grande erro das feministas lá dos anos 60, até hoje, foi nunca terem pensado em criar uma escola feminista para meninas e meninos, né? Porque o feminismo, segundo ela, é para todos, né? Mas uma escola em que as meninas fossem ensinadas a ser autônomas, a não se subjugar. Então, assim, isso é uma falha que durou até hoje. Não conheço nenhuma escola feminista. Eu conheço escola feminista online, mas é para mulheres adultas, né? Ela falou no livro, nem escola, nem literatura. Hoje em dia já tem alguma literatura, mas tudo em inglês, né? Tentando passar o feminismo. Kel, fala essas cartas aí, mulher, que eu fico sempre muito curiosa. A roda da fortuna. 10 de espadas. E 8 de copas. Que basicamente aqui diz uma mudança radical de paradigmas, né? Para encerrar uma dor, o fim da dor, né, precisa deixar alguns padrões para trás. Então, para essa mudança, para esse giro, né, para o encerramento da dor, precisamos deixar alguns paradigmas, algumas coisas para trás, mesmo que elas sejam aparentemente valiosas. Saber abrir mão, mudar as coisas. E é o que a gente estava falando
né, por exemplo, das lésbicas, né? Tipo, é um outro padrão, é uma outra forma de ver, que é o que a Simone falou, de descentralizar os homens das nossas vidas. Então, Então. é uma outra forma de ver o mundo. E aí, Tá bloqueado, Fih? Não tô ouvindo, Simone. E é o que a gente também estava falando na outra parte da live, que é justamente sobre o autocuidado, né? A gente precisa largar muitos paradigmas, eu entendo, a gente não vai largar tudo ao mesmo tempo, é um trabalho, né, que vai demorar, mas a gente pode desconstruir, eu sou a prova viva disso, né? Tô há 30 anos aí no feminismo. Então, assim, você vai conseguir se livrar desses paradigmas que a gente precisa girar essa roda do mundo yang para o mundo yin, né? Precisamos girar essa roda para que um novo universo mais voltado para os nossos pressupostos, nossas vontades, nossa forma de ver o mundo, para que esse novo universo desistir, como eu costumo dizer, né? As mulheres precisam abdicar esse universo masculinista que não nos cabe, nunca nos viu como seres humanos, porque eles nunca vão nos perceber assim, e criarmos o nosso próprio universo de existir. O que é o nosso próprio universo de existir? É esse universo que a gente está falando, do cuidar de si, cuidar da outra, cuidar do coletivo, cuidar das crianças, como a Ari falou, para quem quer ter crianças, mas criar isso tudo dentro de um coletivo de mulheres, né? Porque aí a gente sai do paradigma masculinista, a gente precisa largar esse paradigma masculinista, essa falsidade, né? cheio de coisa de aparência, né? O mundo masculinista é muito cheio de aparências, muito cheio de dissimulações. A gente precisa, e falácias, né? A gente precisa largar isso tudo, são paradigmas. E é possível mudar, virar essa roda, né? Gostei muito das cartas, que a gente sempre bastante afinadas aí. Nossa bruxona. Então, tem uma coisa também, minha câmera não tá funcionando, né? A Becca disse, não ser macho-centrada. Tem uma coisa que a teoria queer principalmente fez, e que foi colocar as mulheres lésbicas como se fosse uma coisa da escolha natural, tipo assim, como se a natureza escolhesse, essa daqui vai nascer lésbica, essa aqui vai nascer hétero, essa aqui vai nascer, sabe, como se tivesse uma aleatoriedade assim na escolha, só que não é assim, a orientação sexual, ela é uma orientação, a pessoa por vários N motivos, cada uma com sua questão, ela ou se orienta a gostar de homem, a se romantizar homem, a sexualizar homem, ou ela se orienta a sexualizar mulheres, ou os dois, mas isso é uma orientação, então não é que se nasce lésbica. Por que isso foi bom para o patriarcado? Porque agora as mulheres falam, eu queria tanto gostar de mulher, mas eu gosto de macho, como se fosse algo assim sobrenatural dentro do corpo delas e que elas não tivessem o autocontrole sobre tudo isso. Mas na realidade, a gente não pode negar o fator construção social, porque a gente é ensinado a ver as mulheres de um jeito ruim. A pornografia faz com que a imagem da mulher seja extremamente sexualizada, sabe? Coisas assim, né? O ódio contra o corpo da mulher e a valorização, o homem como sendo incríveis, como sendo romântico, como sendo melhores. Então, a orientação sexual, não sei se ela pode mudar, claro, né? Muitos fatores. Mas a gente sabe que a pessoa, antigamente, na década de 90, se falava assim, eu sou entendida lésbica, né? É um entendimento, não é uma coisa que se nasce. A menina começava a entender por N motivos, podia ser tanto porque ela não estava querendo ficar com homens, tanto porque ela queria ficar com mulheres, tanto porque ela era feminista ou não. E isso tudo era... tinha, por exemplo, mulheres lésbicas que nunca tinham ficado com mulheres, mas já se entendiam lésbicas. Tinham mulheres que já tinham sido casadas e ainda assim mantinham relacionamento com mulheres, né? Eu li aquele livro Que é Lesbianismo, da Tânia Navarro, maravilhosa, e ela fala, sabe, tinha mulheres héteros que falavam que eram lésbicas só para apoiar o movimento lésbico. Então, não é, o lesbianismo é
a busca da história da sexualidade das mulheres, é o estudo da história da sexualidade das mulheres, né? Porque a gente só tem o estudo perante aos homens e a gente como gancho disso. Aí vem o lesbianismo político e busca todo o relacionamento das mulheres. Ela até falou, por exemplo, de mulheres negras escravizadas que namoravam mulheres brancas e que muitas mulheres brancas não queriam ficar nos casarão, preferia dormir na senzala com as mulheres negras, né, por amizade ou por relacionamento mesmo, namoro, sabe? E isso ajudou também a libertação da escravidão no Brasil. Tipo, várias histórias que foram negadas, assim, tiradas de mulheres que lutaram juntas contra a escravidão. E, enfim, é tudo. A nossa história da sexualidade da mulher é muito mais profunda do que a gente imagina, sabe? Muito mais enraizada na política. E aí vem com essa ideia de que, não, né? Tipo, se escolhe ou se nasce, não sei o que, não sei o que. Isso é muito. Enfim, falei muito aqui, né? Desculpa. Não, e ainda ninguém fala demais. Não, e por mais que exija uma atração sexual por homens, beleza. Você pode criar toda uma rede de afetos e amizades e carinho com outras mulheres que não envolve sexo. E isso vai te nutrir emocionalmente. Isso. E essa nutrição emocional também é autocuidado. Ter uma rede de afetos feminina, né, de amigas queridas, de pessoas que você ama, torna a sua vida melhor, porque o que empurra muitas mulheres para relacionamentos com homens que são péssimos é achar que neles você vai ter um retorno emocional e um conforto que eles não sabem dar. E aí fica a mulherada batendo cabeça, tendo um date horroroso atrás do outro, procurando o alecrim dourado que vai ser o príncipe no cavalo branco, quando ela pode apenas ter boas amigas e trocar carinho e afeto e desabafos e conforto emocional com essas amigas e ser feliz. Devemos colocar os homens no devido lugar deles. Que lugar é esse? O lugar do afeto, o lugar do amor, o lugar da afetividade, do carinho. Não, não é. Porque eles não conseguem. Se eles não conseguem, e a gente ainda... Alguém pode ter desejo, eu, por exemplo, eu sou hétero, eu tenho desejo. Então, eu preciso colocar eles lá naquele lugar, um lugar só do desejo erótico. E que seja, ok. Mas se eu não tiver a rede de afetos, porque toda forma de amor vale a pena, porque a nossa alma não é pequena. Então, aqui é afeto. Eu estou aqui com vocês, eu estou no afeto. É aqui que eu encontro o amor, é aqui que eu encontro a harmonia das coisas. E é aqui que eu encontro mais sentido. Com os caras, de uma maneira geral... E com praticamente todos eu não encontrei, então tem alguma coisa errada. A coisa errada são eles. Então eu coloco eles lá no lugar deles, lá naquele cantinho bem pequenininho, ok, porque eu me relaciono com eles. Mas vocês, é outra história, vocês de uma maneira geral, as mulheres de maneira geral na minha vida. Então esse lugar aqui com as mulheres é o lugar do afeto, é o lugar do amor, é o lugar da potência. Com eles não, com eles pode ser só sexo, que seja. Seja só sexo. Alguns conseguem ter amizade comigo, alguns poucos. Então, ali naqueles momentos ali, beleza, eu aproveito, acho legal. E ok, vai lá, segue lá o barco. Mas com vocês é outra coisa, é outra coisa. A Cher tem uma frase muito ótima, né? Que ela diz que os homens são como sobremesa. São aquele negocinho ali de finalização de alguma coisa, não é o prato principal, né? Que seja e na isso. outra live eu até falei sobre isso, né? Que a gente precisa criar amorosidade entre as mulheres, com sexo ou sem sexo, não importa. Tem alguém chiando aí, quem tá chiando? Desde que a gente consiga se entregar amorosamente, como a gente faz tão fácil com os homens. As mulheres se entregam muito facilmente, falando amorosamente, aos homens. Logo se encantam. Mas ele é o máximo. Mas com outras mulheres tem aquela resistência, aquela dureza. Não abraça às vezes, não sabe como chegar, né? Se eu chegar muito, ela vai achar que eu sou lésbica, né? Gente, as coisas, né, seriam muito mais fáceis se as mulheres não tivessem tantas reservas às próprias mulheres e tivessem muito mais reservas aos homens, né? Porque os nossos algozes, a gente sabe quem é, a violência é masculina. Então, assim, autocuidado é evitar a violência masculina de todas as formas possíveis, principalmente não se relacionando com eles amorosamente. E esse amor que a gente precisa
é aumentar, né? Porque amor, quando a gente dá, a gente aumenta, a gente não perde. A gente pode dar para as mulheres, pode e deve. Fala aí, bruxona, que cartas são essas que eu não estou conseguindo identificar? O Ari, tá mó barulho aí o seu microfone. Nossa. Ari. Ari? Melhorou? Não? Não, tá mó chiadeira. Aí. Ó, então, aqui saiu o dependurado, o enforcado, e o as de copas, que é tipo, não, amorzinho agora com esses machos, melhor avaliar, melhor avaliar, melhor não. Fica dependurado aqui, ó, fica enforcado aqui, mas não vai. Então, Tá vendo? Só as cartas disseram, elas falaram a verdade. Bota eles lá no cantinho não, deles. não. Como a disse a Cátia. No Fica cantinho quietinho deles você lá. é só sobremesa. E Você a é só gente, sobremesa. só para finalizar, eu prometo, que agora eu peguei com essa mania, né? Mas até a questão da erotização das mulheres com mulheres. Tipo assim, a gente vive num sistema que ensinou e condicionou a gente, a heteronormatividade compulsória, né? A erotizar homens, né? Então, por que a gente não Exato. tem o mesmo desejo de conhecer o corpo das mulheres, o mesmo desejo de tocar o corpo de mulheres, de saber como que é a mulher no seu estado sexual, sabe? Para só querer saber isso, porque só o homem é que nos atrai sexualmente, nos fazem querer sentir tesão, por exemplo. Será que é algo que... são perguntas que quando... por exemplo, é a primeira vez que eu estou podendo falar disso. Por quê? Porque se eu falo disso, vão falar, mas você está sendo oportunista, você está falando isso para as mulheres quererem ser lésbicas e você pegar todas elas. Como se isso fosse possível, né? É muito difícil uma mulher ficar com outra mulher, mesmo quando está apaixonada, não é fácil, não é só falar aí, é muitos esquemas. Mas esses esquemas, essas paredes, só para a gente questionar nós mesmos. Por que nós não achamos o corpo de uma mulher que não dá tesão olhar para um corpo de uma mulher? Será que é algo que é porque... Né? Tem até psicólogos que dizem que nós deveríamos ser bissexuais, né? Porque o nosso corpo não tem escolha do que é pele. Pele é pele, corpo é corpo, né? Lábios e tudo mais. E os homens, a Moni fala muito, né? Dessa questão de que o sexo para o homem é a penetração. Então, para as mulheres, não. Para as mulheres é todo um conjunto de toque, de carinho, sabe? É o corpo todo. É, o corpo todo. E aquele negócio de falar de preliminares, né? Então, para os homens é uma preliminar. Para nós já é o sexo acontecendo, né? Ali, desde o começo, já é o sexo. Então, é diferente o universo de mulheres no sexo e diferente o universo das mulheres com homens. Enfim, eu acho que isso tem a ver com autocuidado também, porque é uma parte importante da nossa vida, talvez, que Claro a gente que é. não está conseguindo pensar. Sei lá, né? E é o que eu falei lá no começo da live, os homens não nos conhecem, e eles não fazem questão de nos conhecer. Quem conhece o corpo de uma mulher é uma outra mulher. Você dá um clítoris para um homem, ele vai demorar 100 anos para achar. Agora, uma mulher já sabe. Então, é mais ou menos isso, novamente, os homens não sabem sobre nós, e eles não fazem questão de saber. Então, foda-se eles, e a gente tem que se amar, como diz a Simone também, com sexo, sem sexo, tanto faz. Né? O amor não passa apenas pela via sexual, libidinosa, não é só isso. Né? O amor tem muitas esferas que a gente precisa trabalhar para nos amar, para ser o autocuidado, né? O amor de fora para dentro, de dentro para fora. Entre mulheres, porque os homens não estão nem aí, gente, não estão nem aí. Porque essa ideia de atrelar amor à questão sexual é parte do esquema de formar famílias nucleares e isolar mulheres. Sim. Né, dentro do patriarcado. Instrumento. É uma ferramenta. Então, uma gente, ferramenta... é uma coisa muito maior do que com quem você quer transar. É uma ferramenta patriarcal. Exatamente, é diferente, os conceitos são completamente diferentes. Amor traz paz, completude. Desejo é outra coisa. São coisas completamente diferentes. Então, eu posso desejar e não sentir amor. Só que isso levou tempo para você reconhecer que é diferente.
você não consegue, a gente não consegue amar eu não consegui amar nenhum homem na minha vida, porque eles não me ofereceram amor, desejo sim, então eu confundia na minha cabeça, as minhas relações foram hétero, né, então eu confundia na minha cabeça, uai, mas o que é isso? Eu tô falando até mineiro, oxente, é melhor falar oxente. Oxente, o que é isso? Isso é amor? Não, era desejo, era só a porra do desejo, e eu não estava entendendo. Agora que eu entendo, putz, viva a liberdade de eu ter entendido, demorei a entender, mas que seja. Entendi, eu separo o desejo daquilo que é completude. Então, é isso, vamos separar as coisas. O que fez em torno da minha história esse tempo, foi que também filmes, novelas, eu assisti muito essas porcaiadas toda. Então, essas porcaiadas toda fundiram a minha cuca, me deixava toda fundida, porque eu não entendia. Ai, como é... Até meu pai, né, fazia umas coisas comigo que eu achava estranho. Poxa, é meu pai, eu achava que ele devia gostar de mim, mas ele não gosta, não. Porra, então... A Valesca Zanello chama de tecnologias de gênero, que são todas essas coisas da cultura que servem para manter os papéis de gênero muito bem determinados e manter as mulheres correndo atrás dessas coisas que só fazem ela escrava do patriarcado. Eu gosto bem desse conceito que ela apresenta. Que bom ter entendido essas coisas ao longo do tempo, da minha história, e das mulheres que eu convivo, porque é isso que me fortalece mesmo. Então, que bom que eu tenha aprendido, né? Apreendido dentro de mim mesma. Isso é ótimo, isso é libertador, é muito profundo para mim, muito bom. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom, bom demais. Eu vou dormir super bem hoje. Eu também tô gostando. Ó, essas cartas aqui falam de amor ilusório. Amor ilusório e uma mulher inteligente aqui. É nóis. De copas, 7 de copas e a rainha de espadas. Yes. Então aqui, o amor ilusório e uma mulher... E a Cátia. E uma mulher inteligente. Então, né, somos nós, amém, né? Achei. Virando as costas para tudo isso. Uma coisa que eu queria falar sobre desejo, né, que a gente estava falando no início da live, sobre como vendem para as mulheres toda essa maquiagem, né, toda essa falsidade de ser, que é essa montagem de feminilidade, como sendo algo para atrair o desejo do macho, né? Se a gente for pensar bem, toda essa feminilidade criada por eles é para agradar a eles, para nos subjugar também, né? Nos tornar submissa, gastar tempo, gastar dinheiro, mas foi criada por eles, para eles, com eles, é tudo deles. E as mulheres se rendem muito a esse ideário criado pela cultura masculinista, de que elas precisam se montar, igual um traveco, para ser atraente para um macho, né? Para causar desejo no macho. E aí a Cátia falou da questão do desejo. Eu já tive 4 episódios na minha vida que eu chamava de poliamor, né? Eu era bem atuante nessa área também. Tive 4 episódios da minha vida. E aí nessa questão do desejo é uma coisa que me pega muito essa palavra, porque que desejo é esse? Né? Autocuidado é pensar que o meu desejo vem acima de qualquer coisa que possa perpassar o meu redor. Então, assim, quando a gente fala de desejo, a gente precisa tomar cuidado que, não é amor, é só desejo. Mas desejo de quem? Né? Será que as mulheres têm tanta ansiedade por sexo como os homens? Né? Será que o sexo que as mulheres têm com os homens é o sexo que a mulher gostaria de ter para si, né? Consigo? Então, eu acho muito, muito interessante quando a gente fala em desejo, que a gente precisa repensar até o que é desejo. Né? O que é desejo? Dentro da sociedade patriarcal, nos foi vendido como uma coisa, há pelo menos, 2000 anos aí foi nos vendido como sendo uma coisa. Desejo é aquela coisa que alguém sente por nós e que a gente dificilmente expressa. Por isso que a gente também tem dificuldade de expressar desejo com outras mulheres. Não sei se a Ari concorda comigo. Eu já me apaixonei por uma grande amiga, não consumei, né, porque ela ficou com aversão.
ela ficou com aversão à minha pessoa, ficou achando que eu tinha invadido vários momentos de privacidade porque eu era, né, essas coisas que acontecem. Mas, assim, o que é o desejo? Eu senti enorme desejo por ela, um enorme amor por ela, amor com desejo, porque era uma mulher. Mas com homens, o desejo nunca foi meu. Eu doava amor, mas o desejo era sempre do outro, uma coisa muito estranha, assim, que eu acho que acontece com muitas mulheres. E aí, nessa coisa do descentralizar os homens, né, eu estou há 7 anos celibatária, obrigado, senhoras, estou muito bem, obrigada, há 7 anos em celibato, e aí que eu comecei a descobrir como é que eu entregava tanto amor, quanto eu liberava meu corpo para usufruto do desejo masculino. E isso foi muito doloroso perceber isso. Foram assim, esses 7 anos estão sendo de cura, de higiene, né? Depois, inclusive, eu preciso fazer uma live sobre como o esperma do homem condiciona mulheres a desejar homens sempre. Olha, para fazer exercício, né? Então, é muito estranho para mim. O que é? É um exercício de pompoarismo. Também é um cristal rosa, também fala sobre amor. A Kel vai explicar depois, que ela é bruxona das paradas todas. Então, quando a gente fala em desejo, eu gostei muito da fala da Kati, porque a gente precisa pensar nesse desejo como auto-amor. A gente precisa pensar nesse desejo como auto-amor e, óbvio, autocuidado. Para quem eu dou esse desejo? Para o outro? Tomar o desejo ao favor dele e não para mim? Né? Então, a gente precisa pensar como é que a gente se doa, se entrega, como eu costumo dizer, a gente empresta nosso canal vaginal para o prazer alheio e esquece de onde está o meu desejo, é isso que eu quero? É assim, dessa forma que eu quero? E foi uma constante briga, né, quando chegava na hora do horizontal, e eu descobri assim, mas e eu? Mas e eu? Né? É uma merda, é uma bosta. E dizem que mulheres lésbicas têm mais prazer, hein? Com certeza, porque elas usam o corpo todo. Dizem, não vou falar nada. Não é tópica, não é tópica. Ela usa o corpo todo, as sensorialidades todas. Eu acredito no que vocês estão falando. Conta mais desse... Pior que eu nem sei, eu só estou concordando também. Ó, isso aqui chama-se Ioni, um ovo de Ioni. Ioni significa vagina em sânscrito. Ele também é usado para pompoarismo, porque o pompoarismo ele não é para questões sexuais apenas, né, como se vende no Ocidente, ele é para uma questão de saúde. O nosso períneo. Sim, para não ter problemas de incontinência urinária na velhice, várias outras coisas, movimentar o corpo, né, exercitar a vagina, que também é um músculo, que também atrofia. Mas este ovo, para além disso, ele também tem uma função de descarrego energético. Né? A princípio, ele é utilizado, esse ovo ele é feito de obsidiana negra. E esse que eu tô é o quartzo rosa, né? Dá para ver aqui, é um quartzo rosa. Mas ele, a princípio, ele é feito de obsidiana negra, que é uma rocha que ela é formada a partir da lava de vulcões. Né? E a obsidiana, ela é uma restauradora energética da mulher. Né? Neste caso aqui, o quartzo rosa, o quartzo, no geral, ele tem um poder de estabilidade, né? De estabilizar energias. Isso que eu tô falando não é loucura, se você for procurar sobre eletrônica, eles falam isso. Né? Na eletrônica, o quartzo ele é utilizado também para isso. Né, e a partir dos impulsos elétricos, ele consegue estabilizar as energias e criar uma ressonância no seu corpo. Então, para além desse discurso, né, do tantrismo ocidental, ele tem esse poder ao ser inserido na vagina. Então, eu recomendo para que tenham um quartzo rosa, inclusive o quartzo... E a obsidiana negra, só que a obsidiana negra ela é muito forte, a energia dela, né? Para nós que estamos começando, seria bom um quartzo rosa. E ele também tem a propriedade de trabalhar o amor próprio. Eu tenho uma pedra da lua. Então, a pedra da lua tem que ter cuidado, porque a maioria delas são sintéticas.
né? Não, a Então, minha é original, mas é muito forte. é muito forte, é muito forte, né? possante. E isso aqui, por exemplo, isso aqui a ciência já comprova, né? Eu não Então, era falei, isso que eu ia falar, que você falou do quartzo. O quartzo só funciona nas tecnologias masculinas, né? Aham, sei. Quando a gente fala das tecnologias femininas, é assim, nossa, mas isso é curandeirismo, isso é. não, Ok, senta lá, e boy. toda informação que eu falei do quartzo agora, eu usei informações de tecnologia, de elétrica. Eu não falei de. Em nenhum momento eu falei de xamanismo. Eu usei todas as informações que eu usei aqui são elétricas. São da elétrica enfim, dos componentes elétricos. Eu não Das falei nada informática que. da vida aí, né? Mas eu estou Não falei brincando nada. exatamente com isso, né? Se Nossa, algum homem assistir essa live, vai falar assim, ai, mas estão falando de ovinho de cristal, ai, que misticismo, né? Misticismo, então, quando né? a gente vê, por Olha, exemplo, quartzo verde. quando a gente fala, por exemplo, de chácaras, eu gosto muito, né? Porque o chácaras, ele é um autoconhecimento muito grande. Quando a gente começa a fazer meditação de chácara, tipo, desde o primeiro, da raiz até, né, o topo da coronária, não é? Eles faziam isso para, por exemplo, se a gente pensar na Kundalini, a gente já vai querer colocar a nossa coluna reta. Aí, quando a gente fala da base, a gente fala de segurança emocional, né? Segurança de vida. Aí sobe e a gente fala do prazer, do chakra sacral. Aí daí tem essa parte do chakra sacral que é pra gente rebolar, sabe? O ato de rebolar, de mexer o quadril, ajuda muito a gente a sentir prazer sem culpa. É como se eles falassem que cuidar do nosso corpo mexe com a nossa mente, né? Com a saúde emocional, com a saúde mental. Então, daí você sobe, aí se você cuida, você faz exercícios e dependendo do que você come, você cuida do seu chakra solar, aí você tem tendência a ter menos ciúmes, a ter mais autoconfiança. E eu acho isso muito legal, porque faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre desapego, sobre, né, questões de identidade nossa na sociedade. E acho muito legal essa questão dos chakras, mas muitas pessoas levam para o misticismo por causa do reiki, né, das cores. Mas é como a Simone falou, né? Quando é para interesse dos homens, tudo é científico, vale a pena. Agora, quando é para interesse das mulheres, aí nada é válido, tudo é mentira, né? E fora que é um pensamento eurocêntrico, epistemicida, do caralho, né? Do caralho. Ai, tudo que é do outro é místico. Ah, não, o que é do branco é científico. Né? Sendo que a palavra ciência significa sabedoria, não significa método. Exato! Eita. Nossa, cirúrgica agora. Mas puxando para um outro ponto, né? Lembrando que a ciência fatiou o corpo humano, mas nós somos um grande sistema, corpo, mente, espírito, né? Nós somos totalmente interligados. Quando a medicina diz assim, traz seu corpo aqui, leva sua cabeça lá para o psicólogo, ele já sabe que dividindo e conquistar, né? Dividir e conquistar. Eles já sabem que eles nunca vão colocar um ser humano em saúde integral, nunca vão colocar um ser humano em seu melhor funcionamento, porque nós não somos divididos, né? Quando a Ari falou, né, que funciona até as emoções, não tem ciúme. Quando a gente está em desequilíbrio endócrino, né, nós temos mais de 100 hormônios que fazem o nosso corpo funcionar, muito além dos hormônios sexuais. Quando a gente entra em desequilíbrio endócrino, basta beber uma água contaminada, né, você cria ansiedade, você cria depressão, você cria uma série de questões psicológicas. Quando você tem altos desequilíbrios, você pode ter, por exemplo, Parkinson, você pode ter, por exemplo, diabetes. Então, assim, tudo que age no cérebro, age no corpo, tudo que está no corpo atinge o cérebro, nós somos uma coisa só, corpo, mente e espírito. E quando a gente começa a partir para os conhecimentos femininos, né, porque muitas dessas ciências estavam nas mãos das mulheres, estão ainda, né, algumas mulheres conseguiram conter esses saberes, a gente vê que elas tratam a gente como ser inteiro. E a gente precisa, como autocuidado, se entender como ser inteiro. Poxa, por que eu estou tão triste? Né? Eu até contei para vocês lá no nosso coletivo, na nossa coletiva, que
Eu acabei de sair de um processo, né? E eu fiquei em depressão 6 meses. Isso foi real. Porque os eventos externos estavam me afetando. Afetou meu corpo, mente e espírito. Eu tive problemas gástricos, eu fiquei com depressão, eu tinha tristeza. Foi um período bastante conturbado, assim. Afeta, né? E por isso que eu digo que as mulheres precisam urgentemente largar o sistema patriarco capitalista, né? Porque os currais patriarcais, que são os grandes centros urbanos, eles têm todas as formas de opressão e nós, mulheres, sentimos todas elas em todos os níveis, todos os dias, a todas as horas do dia. Então, quanto mais cedo a gente largar isso e se autocuidar, criar esse nosso próprio universo de existir, mais saúde a gente vai ter, mais energia e tempo a gente vai ter para dedicar para os coletivos de mulheres, né? Uma coisa puxa a outra, né? A gente pode começar pelos coletivos de mulheres também, tá? E aí a gente vai se desplugando do sistema patriarco capitalista. E tudo isso que a gente está falando, gente, para quem está ouvindo aí, agradecida por vocês estarem nos assistindo, tudo isso que a gente está falando é autocuidado. Sim. E como a Carol falou, né, e você acabou de falar, de ver a vida como algo holístico, né, não como algo em separado uma coisa da outra, como faz a gente acreditar, como os homens fazem a gente acreditar. Né? Nós somos uma coisa só. Se você passa na tua cara um negócio que vai pro mar, uma hora ele vai voltar para você, meu anjo, porque você vai comer, o peixe tá no mar. Você vai, igual aqui na minha cidade vizinha, que tem bactéria que come carne humana no mar. Então, assim, quem pôs lá a bactéria? Né, que come carne humana lá no mar. Fomos nós. Então, é algo holístico. E nós, mulheres, é que temos essa compreensão, porque os homens não têm. Quem tem essa compreensão, e eles fazem de tudo para nos apartar da natureza. Né, e eles estão conseguindo. Cada vez mais nós estamos afastados da natureza. A gente já não sabe mais... a gente não sabe mais o nosso ciclo com a lua, não sabe mais o ciclo da natureza, da terra, não sabe mais plantar, a gente não sabe mais plantar, né? Não pisa numa terra, não mexe com a natureza, tem nojo, né? Mulher tem nojo de natureza, grita quando vê um bicho. E tudo isso não é que a gente, assim, foi nos vendido uma imagem de uma mulher que é, assim, a donzela, né? Não somos... E o pior lugar para a mulher estar era a floresta escura. Sim. É onde a gente deve cheia. estar. E aí você vê cada absurdo, assim, e coisas que... O homem é o ser da natureza, né? O homem é o cara que sobe a montanha com outros parças e vai se conectar. A gente não, a gente fica em casa, como diz a Simone nas gaiolinhas de Faraday, né? Sem conseguir expandir a nossa energia, enquanto eles conseguem fazer o que eles quiserem. E isso também é domínio. Porque eles começam a nos dominar energeticamente. Até chegar no nosso corpo tem uma caminhada. A gente que fica aí nessas ideologias toscas de que não é científico, não é verdade, porque os homens estão todas falando. Masculinizadas, aí a gente quer as certezas masculinas, não as nossas intuições. A espiritualidade é feminina, né? Eu gosto de falar isso, o despertar espiritual é feminino, porque como a energia yang tá muito alta, masculina, então é concreto, mecanicista, e yin é imaginativo, abstrato, né? A energia feminina. É natureza. E a gente vai vendo cada coisa de sincronicidade quando a gente abre a abertura, né? Quando a gente tem essa abertura com o universo, que a gente está criando uma coisa e de repente, né, que nem aconteceu com a Moni, a gente estava começando o projeto Obirim com a Raquel, né? A Raquel já estava um tempo, mas aí a Moni vai e passa e encontra os símbolos assim de Akana, a Dinkra, né, no meio num paredão da rua da casa dela. Então, do lado da minha casa. Então, e a gente parece que não, mas a natureza conversa com a gente. Ela tem... Eu sei que parece muito misticismo, mas se você abrir, é claro que é individual, mas a gente vê quantas vezes isso já não aconteceu comigo, sabe? Quantas vezes uma oportunidade aparece do nada, uma coisa assim que você fala, mano, isso não é possível que isso está acontecendo. Poder da mente, né, de cocriar a realidade é muito forte, eu já presenciei muitas vezes isso.
De até uma vez eu testei o universo, eu falei, eu quero uma agulha. Eu fui encontrar a agulha grande, assim, que eu queria uma agulha grande, eu encontrei no meio do mato, fazendo uma trilha, sabe? Tipo, como que alguém pode conseguir encontrar uma agulha no meio do nada, né? Vocês vão achar engraçado, né? Eu tinha pensado em fazer uma limpeza aqui, né? Já aconteceu várias coisas, depois eu até conto melhor. Mas eu estava caminhando na rua, falei assim, nossa, eu precisava de um pouco de carvão para botar num copo d'água que eu vou botar. Eu virei a esquina, gente, sem sacanagem. 2 pedrinhas de carvão. Eu tenho 2 passagens aqui. Aí eu falei assim, tinha que ser 2, né? Obrigado, universo. Eu sempre brinco assim, obrigado, universo. Né? Eu tropecei no carvão, gente. É muito interessante isso. E eu vinha formulando assim, eu preciso do carvão, eu preciso do carvão. Até o nosso encontro, como a Cat falou, né? A gente mal começou e já temos mais de 7 meninas, mulheres participando e outras querendo participar, né? Então a gente tá se encontrando nessa energia de sincronicidade. E eu acredito que é a Pachamama conversando com a gente. Que a Mãe Natureza quer que a gente esteja viva, quer que a gente esteja unida. E quer que a gente construa essa nova relação com ela e com a natureza. E vai ser inevitável. E os homens estão desesperados porque eles estão vendo. Porque vai acabar esse tráfico humano, vai acabar a pornografia, vai acabar a lei de alienação parental, a festa vai acabar. E eles ficam com muito medo quando eles pensam assim, ai meu Deus, se as mulheres dominarem, elas vão fazer tudo o que a gente faz com elas. Exatamente, é aí incrível, eles ficam, né? Aí a gente fala, mano, a gente não tá com interesse de fazer o mesmo que vocês. A gente só quer não quer reequilibrar ficar perdendo tempo nossa mãe. colonizando o corpo de outras pessoas. Conta essas cartas aí, bruxona. Como sempre, né, ressoando com quem tá falando aqui. Ai. É a lua, né? A lua representa quem? Nós, mulheres, né? Obviamente. Mais uma vez aqui, uma lua, aqui, de novo, 8 de paus, e a lua. Que é a total conexão com nós mesmas e com o universo. É isso, né? Tem uma loba uivando para essa lua. Então. E essa lua aqui, ó, devolvendo as energias, né? Recebendo e devolvendo energias. Então somos nós. É o nosso contato com a natureza e ela retribuindo. Sim. Essa Nossa, é a grande. Precisamos só manter esse fluxo aí. Sim. E falar em lua, né? A gente estava falando de perder essa conexão com o todo. É que eu não chamo de natureza, eu chamo o todo, né? Porque é isso, né? Nós não estamos desconectadas, quer dizer, estamos desconectadas. Nós precisamos nos reconectar com o todo. É um bom exercício de autocuidado olhar a lua. É uma coisa assim que fica, nossa, como assim? Né? Parar e olhar a lua. Escolhe uma lua que você gosta, né? Às vezes a gente tem uma lua de preferência, ou um dia que você possa, mas geralmente a gente gosta muito de olhar, eu gosto de olhar todas, menos a nova que a gente não consegue ver direito. Mas a lua cheia e a lua crescente são 2 luas que me preenchem, digamos assim, né? Me trazem bastante energia e esperança, digamos assim, né? Eu não gosto dessa palavra, mas uma certa esperança, porque nós fomos desconectadas do todo. E essa desconexão nos traz muitas doenças mesmo, psicológicas e físicas. Então, também é autocuidado quando a gente faz o que a gente estava falando aqui, né? Botar o pé no chão. Arranja uma grama, porra, senta no chão. Tá, a grama, ai, não sei o que, tá suja. Tá, bota uma canga, vai, uma canga de algodão, tecido de verdade, e deita, fica olhando o céu, sabe? Pisa na terra, fica descalça. Para você se reconectar, nós somos seres eletromagnéticos. A gente precisa tanto estar com o pé no chão quanto a cabeça na lua, digamos assim, né? Como a Raquel estava falando, né? A gente fica nessa gaiola de Faraday, como eu costumo dizer, que corta realmente as nossas energias de expansão. A gente perde as possibilidades de expansão, conexão céu e terra. E aí, quando a gente fica descalça no lado de fora, né, no espaço, a gente entra em conexão, mesmo por alguns minutos. Assim também como estar dentro de uma floresta, que eu falei ainda há pouco, que eles criaram na gente esse medo de floresta.
várias lendas, vários mitos falam da floresta como aquele lugar aterrorizante, onde menininhas são perseguidas por lobos, né? Onde crianças se perdem, né? Tem sempre uma história de uma floresta muito misteriosa, muito ruim, de certa forma. É na floresta que se E as esconde mulheres... a bruxa. Oi, Carol? Na floresta que se esconde a bruxa. Exatamente. Ainda colocaram a mulher mais sábia de toda a parada, né, lá na floresta, como se ela fosse algo ruim. Então a gente precisa entrar aonde? Nas florestas. Faça banho de imersão em floresta. Vai para um lugar verde. Tá, tudo bem. Ah, eu não tenho floresta, eu tenho medo, eu não vou sozinha. Tá, a gente entende, a gente está no meio urbano, é difícil. Mas encontra um lugar arborizado, uma praça, fica próximo de uma árvore. Eu já tive uma experiência muito linda de abraçar um jequitibá, o segundo maior jequitibá do Brasil, que fica em Cachoeira de Macacu, e eu tive uma conexão absurda, assim. Outro dia desse eu posso contar. A gente pode fazer uma live, inclusive, sobre isso, sobre conexões, né? Conexões naturais ou astrais, e assim, é muito importante. Já vi essa árvore também. Já fui em Cachoeira de Macacu e já vi essa árvore também. Ela é essa árvore, maravilhosa. gente, ela é maravilhosa. Sim. E foi uma experiência muito bacana que eu gosto sempre de contar. Então, assim, quando você conseguir chegar num ambiente verde, pode abraçar a árvore. Ai, vou me chamar de maluca. Foda-se tudo. Né? Esteja descalça, abrace a árvore, pega sol, porque você vai se sujar, gente. Vai se sujar. A gente precisa se relacionar com todas as criaturas. A gente precisa se relacionar com todas as criaturas, não só com seres humanos. É muito limitado. A gente precisa abraçar uma árvore, eu abraço a árvore, eu fico olhando uma abelhinha voando, eu olho um inseto fazendo zigue-zague, e fico lá quieta, observando, não estou nem aí para quem alguém imagina alguma coisa, que imagine qualquer coisa, que se dane as imaginações do outro. Eu não tenho controle sobre isso, nem vou ter controle sobre muita coisa. Então eu olho sim, eu me emociono, vejo um passarinho cantando, puxa, adoro. Um dia desse eu acordei 4h10 da manhã para ir trabalhar, escutei um passarinho, peguei meu celular e fiquei gravando ele cantando, e é isso. Vamos lá, você falou sobre se emocionar, né? É muito isso, você falou a palavra assim, que faltava no que eu tinha falado, sobre se emocionar com o simples, né? Com o sol, com a lua, com a árvore. E eles conversam com a gente, né? A natureza. Tipo, uma vez eu tava deitada aqui e aí uma mosca, sei lá, alguma coisa assim, ficou me atacando, sabe? Tipo, mexendo comigo. E eu, mas o que ela quer comigo, né? Aí eu pensei, eu acho que ela quer que eu abra a janela pra ela sair, saca? Tipo, parece que não, mas eles são inteligentes. Até as mosquinhas, até os bichinhos mais pequenininhos, a abelhinha. Às vezes eles não estão querendo fazer o mal, eles estão querendo chamar a atenção pra gente fazer alguma coisa para eles, assim. E às vezes a gente esses dias explodiu uma bomba aqui, algum bestão deve ter explodido alguma bomba, sabe? 3 passarinhos entrou dentro do meu quarto, assim, os 3 entraram, né? E eu fiquei com medo de, sei lá, eles me atacar, né? Porque eles ficaram tudo aqui dentro. E não, eles são muito dóceis, foi muito fácil pegar. Na verdade, eles estavam com mais medo de mim. Então, tipo, essa questão de olhar a natureza como se ela fosse extremamente agressiva, sabe? Como se ela quisesse nos atacar o tempo todo. Só que é ao contrário, elas têm mais medo de nós. Elas eram pequenininhas, assim, eu peguei elas de jeito fácil, levei pra fora e tal, tadinhas, estavam assustadas. Então, é isso mesmo que a Kate falou, né? Que a Moni tá falando, que é um sentido emocional diferente com a natureza, né? Sim. E a natureza, que somos todos nós, mas nós mulheres principalmente. Então, e a nossa saúde mental, ela parte do princípio que nós temos que nos reconectar com a natureza. Precisamos urgentemente, como a Carol já falou, né? Parar de ficar usando esse monte de coisa que vai tudo para a água, que vai tudo para nossa corrente sanguínea, né, que só atrapalha nosso desenvolvimento. Olhar, como a Kate falou, olhar mais as coisas ao redor, como a Ari falou, conversar mais com a natureza. Isso tudo faz parte do autocuidado e da gente sair desse limbo. Começar a sair desse limbo é reconhecer a natureza em nós. É um movimento que é fundamental para as mulheres, é fundamental. Enquanto a gente ficar negando a natureza, nós vamos continuar ladeira abaixo junto com os homens. Eu lembrei
Nossa, desculpa, eu lembrei de um livro que eu li chamado Diário Não? Roubado. Não sei se vocês conhecem, o Diário Roubado. É um livro, assim, bem interessante, porque conta a história de uma menina e a sexualidade dela, né? É famoso esse livro até. Aí tem um momento em que ela vai para a natureza, né? Ela gosta da natureza e ela gosta tanto da natureza que ela fica com tesão da natureza, assim, né? E ela acaba se tocando ali e tal. O livro fala sobre essa exploração de uma mulher, né? Uma escritora mulher, e ela fala sobre essa descoberta da sexualidade ali. Então eu achei isso muito interessante, porque era tipo assim, era uma conexão tão íntima com a natureza e ela era muito livre, né? Uma menina muito livre. E, enfim, é algo que eu acho interessante. Ah, mas é tão limitado as pessoas que você falando isso, elas vão achar, ai, vão transar com a natureza, vai transar É, com, não sabe, é isso. são tão idiotas. Não, mas é tão idiota o nosso pensamento, ele é tão reduzido, que as pessoas ouvindo isso vão achar que você é uma pervertida sexual, saca? É tão escroto, mas a gente entende que não, obviamente, mas é tão limitado, né, que as pessoas pensam logo numa zoofilia, né? É É, sobre então, isso. E muitos nossa, contos que eu não, estava não. falando sobre a floresta, muitos dos contos que colocam a floresta no meio, colocam exatamente o ambiente verde, né, a floresta principalmente, nesses mitos, como um lugar do erógeno. E isso é interessante, Ari, eu vou até pesquisar isso. É, Como um lugar sexualizado, é estranho, né? É onde as perversões como o lobo e a Chapeuzinho Vermelho acontecem, né? É sempre aquele lugar da invasão do corpo, mas um lugar como negativo, né? Eu estou falando aqui as florestas dos mitos dos homens, lembrando que os mitos foram escritos pelos homens, né? Todos A eles. floresta é o estupro, né? então, Exatamente. não eu E ficava não com é, né? medo. Eu Ai, ficava falei a lendo. palavra. Eu ficava com medo, assim, eu ficava lendo o livro e tipo, ela, inocente, tipo, ela já tinha feito isso algumas vezes, né? Aí ela falava que ela deitava, assim, na grama e a grama era muito macia e ela gostava de abraçar as árvores e ela nadava no rio, então ela saía com o corpo tão quente, assim, tão íntimo com ela e ela com ela mesma, ela não fazia nada com as coisas, mas, assim, o estar ali, Autoeroticidade. o estar ali com a natureza, sentir a É, grama e tudo mais, isso é que era o erótico para ela, né? Então, ela é sentia que a natureza estava permitindo que ela se sentisse o prazer total que ela pudesse. Mas quando eu li, eu ficava com medo de aparecer um homem e ficar vendo ela e pegar ela. Realmente eu fiquei com esse medo. Mas isso não acontece, né? Isso, graças a Deus, não acontece, né? Mas o é um livro é bem estado de alto conflituoso, amor acontece muito coisas tristes. profundo, né? Muito É, interessante esse estado de alto amor que ela alcançou. Muito legal. como se a natureza falasse para ela que ela estava segura ali, que ela podia sentir todo o prazer que ela quisesse, desde do macio, da grama, da água quentinha, do sol batendo no corpo dela. Então aí ela começava a se sentir muito à vontade, sabe? Acho muito lindo, assim, meio poético até. Faz É todo bem bonito sentido o que mesmo. esse livro comentou, porque é ela com ela mesma. Os lugares que a gente frequenta, esses lugares com a natureza, eles trazem dentro da gente, eles trazem para a gente coisas, sensações muito boas. Então, como ela descobriu nesse livro, tem tudo a ver, porque ela estava lá com ela, né? E a natureza estava proporcionando para ela um lugar de segurança, ao contrário, era seguro para ela estar com ela mesma. Isso é muito lindo, que livro lindo, não conhecia, não. O Diário E aí, Roubado. mulher? Vai É, acabar, né, a live. Você vai. quer Temos 4 minutos. fechar? 4 minutos. Muito legal, adorei ficar aqui com vocês novamente, é muito bom sempre. E a gente conclui, né? Então, que o nosso autocuidado, a gente vai fazer alguns rituais também de autocuidado, mas é isso, né? Trabalhar, como disse a Carol, os exercícios. Qual é que é, Carol? Você falou o É, sol, a. vamos lá, Sono. sol, sono, água e treino. Isso, e a alimentação já conclui, e a saúde Alimentação. mental também, né? E a nossa descoberta do nosso corpo, de como funciona o nosso corpo. E
A Moni também falou sobre a questão de nos preservarmos desse mundo dos homens. E a Kel falou sobre a questão das pedras, a gente utilizá-las. Como autocuidado e cura. Autocuidado e Esse é um assunto que vai render muito pano para manga, né? A gente não tem fim. A gente se cuidar não tem fim, né? Ainda mais entre mulheres. É um assunto que a gente vai trabalhar muito ainda, né? E terão outras lives sobre isso. Aqui é só o começo, né? E principalmente eu queria deixar bem marcado aqui que o autocuidado não é só na sua individualidade, o autocuidado é coletivo, né? Porque quando a gente está em coletivo, o autocuidado vem de um para um, pessoa a pessoa, de um para coletivo e de coletivo para entorno, né? Então, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar de tudo é fluxo, né? E a gente precisa estar em coletivos para esse fluxo acontecer. Isoladas dentro de casa a gente não consegue muito bem, não. Só o autocuidado, claro, né? Mas que bom estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom para mim também. E eu sou favorável a abraçar as mulheres, beijar as mulheres, ficar junto das mulheres e fazer chamego. Isso, carinho. Carinho, vocês me chamego. Fizeram muito chamego hoje. Que bom. Obrigada. Ó, no coração. Delícia. Ó, nosso coração aqui, ó. Essa semana eu vou ver se eu faço os Muitos cortes beijos. pra gente. Até mais. Gente, Até boa mais. noite. Bom fim de Beijo, amo semana. vocês. Boa noite. Beijos, beijos. Tchau. Obrigada.